Bom dia, havendo o quórum regimental, declaramos aberta a reunião ordinária da Comissão de Saúde, saudando também ao nosso vice-presidente, deputado Vicente Caro Preso, ao deputado Lucas Neves, ao deputado José Milton Schaefer, também ao deputado Maurício Peixer e ao deputado Sérgio Guimarães, que participam desta nossa reunião da Comissão de Saúde. Em seguida, teremos os nossos convidados, que serão nominados e chamados à mesa. Antes disso, discussão e votação da ata da reunião ordinária anterior da Comissão de Saúde. Consulto se há algum deputado que tenha alguma retificação. Não havendo, coloco em votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovada. Expediente. Correspondência eletrônica recebida do senhor Alexandro Jorge Pixius, conselheiro estadual de saúde, coordenador da Comissão de Orçamento da SES e membro da mesa diretora da SES, solicitando auxílio e acompanhamento desse presidente em uma audiência com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, para a entrega da moção de apoio ao Conselho Estadual de Saúde sobre a implantação das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes CIPAS no Serviço Público Estadual. Informa que já foi protocolada a solicitação de audiência junto à Secretaria da ALESC, portanto, quando essa audiência, peço à assessoria que acompanhe, para que nós possamos, então, também acompanhar a pedido do conselheiro estadual da Comissão de Saúde. Ordem do dia, discussão e votação de parecer ao PL 055-2023, sou o relator dessa matéria, passo, portanto, a fazer a relatoria. Projeto de Lei 055-2023 altera a Lei 17.292, de autoria do deputado Camilo, que visa mudar, portanto, a lei citada para equiparar a pessoa diagnosticada com fibrose pulmonar à pessoa com deficiência. Com o propósito de contextualizar e facilitar a compreensão da matéria, destaco a justificação apresentada pelo autor. A fibrose pulmonar é uma doença que impede a passagem do oxigênio para a corrente sanguínea e enrijece os pulmões. Ela acontece quando o pulmão, após longo período de múltiplos danos, sofre alterações irreversíveis que prejudicam suas trocas gasosas. Causa tosse, seca, falta de ar, cansaço, perda de peso sem motivo aparente e outros sintomas que prejudicam a saúde dos pacientes. Na maioria das vezes, ela apresenta evolução lenta e progressiva, porém fatal, de modo que, em média, os portadores da doença sobrevivem entre 2 a 4 anos após o diagnóstico. É um grupo de doenças crônicas que se caracterizam pela formação de cicatrizes no pulmão, deixando o tecido mais rígido e sem elasticidade. Por esse motivo, o pulmão não consegue realizar adequadamente os movimentos de inspiração e expiração, mas principalmente e mais importante, as trocas gasosas entre o ar e o sangue. Sem essa função, a respiração fica comprometida, assim como o organismo em geral, que para receber a quantidade necessária de oxigênio. Iniciada a tramitação nas comissões permanentes, a matéria foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, onde o relator foi o deputado Napoleão Bernardes, que apresentou favorável o voto pela admissibilidade, sendo seguido a unanimidade dos membros daquele colegiado. A seguida, então, veio a Comissão de Saúde, onde avoquei a matéria. Passo o voto da análise no âmbito dessa Comissão de Saúde, de acordo com as disposições legais e regimentais desta Casa, constato que a proposta em apreciação é pertinente e converge o interesse público, merecendo, pois, prosperar nesse Parlamento. Nesse sentido, a matéria em comento será importantíssima para que pacientes acometidos pela fibrose pulmonar consigam acessar plenamente os direitos assegurados à pessoa com deficiência. Ante o exposto, considerando seu trâmite nas comissões precedentes, e estando superada a discussão legal no tocante à juridicidade, legalidade e constitucionalidade, bem como depois de ter vislumbrado o interesse público nessa proposta no âmbito dessa Comissão de Saúde, voto pela aprovação do projeto de lei 055/2023. Esse é o relatório. Coloco em discussão.
Não, deputado Milton Schaeffer. Presidente, quero lhe cumprimentar pelo voto e até a preocupação também do eminente deputado Camilo Martins, mas é um projeto de lei que eu preciso ter um conhecimento maior, estudá-lo um pouco melhor, porque, na verdade, nós estamos também interferindo numa outra lei, que é a Lei dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que tem toda uma caracterização daquela lei, né, que vem sendo implantado a nível nacional. E como a fibrose, ela realmente, a sua descrição está correta, mas trata-se de uma doença, né? E não de uma deficiência. Eu gostaria de estudar isso e comparar com a Lei dos Direitos das Pessoas com Deficiência, para ver se com essa alteração nós não estamos abrindo uma brecha que pode descaracterizar, né, toda aquela legislação que vem fazendo a diferença na vida de muitas pessoas que nasceram com determinadas características, né? E que a lei aborda ali. Então, eu queria fazer um pedido de vista para poder estudar um pouco melhor isso, tá? Porque não que a matéria, ela realmente, a questão dos pacientes, ela é válida, mas o espírito, né, da lei do direito das pessoas com deficiência talvez não seja bem esse. Eu preciso dar uma estudada para poder me posicionar melhor, portanto, faço aqui meu pedido de vista. Não, antes, o deputado Vicente Caro Preso pede a palavra. Senhor presidente, senhores deputados presentes, as pessoas que nos acompanham hoje, acho importante essa colocação do deputado José Milton Schaeffer, em que pese as pessoas que são portadoras de fibrose pulmonar, elas têm uma vida extremamente complicada, realmente, né? Elas andam com oxigênio para cima e para baixo quando conseguem andar, né? É uma situação trágica, entende? De total dependência e incapacidade de realizar a maioria das coisas em situações graves. Portanto, eu acho importante a gente dosar o que a gente está querendo colocar em lei, né? Porque é complicado, porque tem um monte de situações análogas aí que podem se assemelhar e fazer uma jurisprudência que possa interferir na questão da definição da deficiência, né? Então, eu também quero pedir vista, da mesma forma que o colega José Milton Schaeffer, porque a gente possa ver realmente a pertinência dessa excelente, eu não diria nem boa intenção, excelente intenção do Camilo, mas as coisas não são tão simples assim, acabam muitas vezes com excesso de leis, acabando complicando as coisas, sabe? E nós temos que realmente ter um cuidado muito grande aqui na Assembleia para não criar um monte de subterfúgios para inúmeras outras situações, e daí a gente não consegue, e muito menos o governo consegue dar conta de tantas situações. É isso aí. Ok. Não havendo mais quem queira discutir, o Conselho do, portanto, vistas ao deputado José Milton Schaeffer e ao deputado Vicente Caro Preso. Passamos agora a discussão, atendendo o debate, né, atendendo o requerimento 167 de autoria desse deputado, a participação em reunião ordinária da Comissão de Saúde e da Associação de Hospitais de Santa Catarina, a ESC, da Federação das Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas do Estado de Santa Catarina, FEOESC, para apresentar informações do segmento hospitalar catarinense. E para isso eu convido a irmã Neuza Lúcio Luiz, presidente da FEOESC, Federação das Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas do Estado de Santa Catarina, para que, por gentileza, tome assento à mesa aqui da nossa reunião. Convido também José Maurício Souto Maior, que é o presidente da ESC, da Associação dos Hospitais de Santa Catarina, para, por gentileza, também tomar assento. E também acompanho, estão juntos, e convido para tomarem posse na cadeira, né, um assento, né, na mesa, o doutor Paulo Henrique Góes, que é assessor jurídico da ESC e a FEOSC, também meu
meu amigo Alcilmar Marim, diretor executivo da ESC e FEOSC, para que possam estar aqui. Desejo as boas-vindas aos representantes da ESC e da FEOSC. Agradecemos o atendimento ao nosso convite aqui para estar junto à nossa Comissão de Saúde. E eu passo imediatamente a palavra. Eu consulto se Maurício e irmã Neuza, se há uma preferência de quem fala por primeiro. Irmã Neuza, então vou passar a palavra para que Vossa Excelência possa fazer as explanações aqui. A gente quer ouvir com o tempo que for necessário, mas a gente também está um pouco com as agendas aqui corridas das reuniões, inclusive do nosso espaço físico aqui. Então, se a gente puder, vou inicialmente conceder em torno de 10 minutos, né? Depois, se houver necessidade, a gente prorroga cada um e depois a gente vai administrando o tempo aqui. Filantrópicos do Estado de Santa Catarina e a ESC, como Associação dos Hospitais do Estado. E, então, a gente vai, em primeiro lugar, também apresentar um pouquinho quem são essas duas entidades, né? Apesar de dizer que, né, estamos aí, né, mas, enquanto a ESC e FEOSC, a gente tem realizado um trabalho em conjunto, né, muito em sintonia, porque muitos de nossos hospitais são os mesmos, né, que a gente atende dentro de suas necessidades. Então, a gente está aí juntas, representando, né, o setor privado e filantrópico de saúde do Estado, também hospitais, clínicas de hemodiálise, clínicas e demais prestadores de serviço na área da saúde, né, promovendo sempre a integração, oferecendo apoio para essas entidades filiadas, para que alcance a qualidade, eficiência, excelência na prestação de seus serviços de saúde a toda a população. E, enquanto missão, né, eu vou falar antes da missão da FEOSC, depois, né, se puder passar. Essa FEOSC, então, ela busca congregar e representar as santas casas e hospitais filantrópicos do Estado de Santa Catarina, sempre agindo em defesa dos interesses de assistência técnico e administrativa, né, e colaborando no seu aprimoramento. E, enquanto visão, né, queremos sempre ser uma entidade representativa das santas casas e hospitais filantrópicos, interagindo com as instituições públicas e privadas na atuação decisiva na melhoria da assistência de saúde à população. Depois a gente vai apresentar também os números, né, de hospitais filantrópicos, enfim, né, o qual a gente representa, bem como também, né, os desafios, né, sugestões que a gente tem dentro da área da saúde, né? Então, um pouco aquilo que realizamos e fazemos. Mas, enquanto, né, missão, enquanto visão que nós temos é essa, né? Sempre estar aí congregando, defendendo nosso setor, né? Que podemos, em resumo, dizer hoje, né, equivale a 70% praticamente dos atendimentos, né, de saúde de nosso Estado, né? Então, queremos mais uma vez agradecer e passo então para o seu Maurício. Bom dia a todos. Cumprimento o deputado Sareta, deputado Vicente Caro Preso, deputado Zé Milton, deputado Lucas Neves e todos os presentes aqui, os colegas. É importante nós debatermos, e a gente agradece a oportunidade, porque a saúde é um tema sempre permanente e a gente precisa debater, porque nós nunca gostamos de usar os instrumentos da saúde, mas quando a gente precisa utilizar, ele tem que estar em plena condição de atender as necessidades que são múltiplas, crescentes, né? Doutor Vicente, que como médico sabe, os desafios que se tem hoje na medicina e no atendimento são diferentes do que nós tínhamos há 10 anos, muito diferentes do que nós tínhamos de acesso e possibilidades há alguns anos. E os desafios são diários, novas tecnologias, novas terapias, e a gente tem que falar muito
que é da importância que tem. Então, as duas entidades, a Associação de Hospitais, junto com a Federação dos Hospitais Filantrópicos, aqui representado pelos presidentes, a gente fica muito satisfeito de poder trazer, compartilhar alguma coisa. Nós temos aqui, enquanto Associação de Hospitais de Santa Catarina, que recentemente tivemos a honra de receber também uma homenagem pelos 60 anos aqui nessa casa. Nós recebemos aqui uma homenagem pelos 60 anos da Associação de Hospitais do Estado de Santa Catarina, que nasceu justamente com a necessidade de congregar esforços em torno dos trabalhos na área hospitalar de forma associativa, representando hospitais. Como eu já falei, quando tivemos recentemente aí o grande problema da pandemia, nós vimos a importância de nós termos hospitais nos mais diversos rincões. Tanto os hospitais de grande porte que atenderam, como os de pequeno porte que deram capilaridade para o sistema, e nós conseguimos enfrentar na área da saúde de maneira muito digna esse grande desafio havido. Então, a gente tem que pensar nesse sistema todo e como que esse sistema se sustenta e atende às demandas da necessidade da comunidade, vai atender as demandas do Sistema Único de Saúde, como é que nós vamos trabalhar e ajudar também a área pública na gestão do SUS, na questão da prevenção, na questão do tratamento, também de tantos desafios que se faz de atender a comunidade. A ESC, ela tem como missão para os seus associados é construir os benefícios coletivos que fortaleçam os associados e consolidem o cuidado da saúde no Estado de Santa Catarina. E a entidade ela tem que ser protagonista na melhoria contínua, representando os anseios, ampliando benefícios coletivos, sempre nesse interesse de cuidar da vida, de cuidar, de apoiar e ser parceira como um instrumento. Então, essa é a ESC, que tem a parceria com a FEOSC muito forte. Temos as mesmas necessidades e atribuições e vamos nos reportando aqui a nível nacional. Se pudéssemos passar o terceiro slide, por gentileza. Mais um. Para frente aqui. Mais para frente, por gentileza. Aqui a gente pode falar, a ESC, ela se reporta a nível de Brasil por uma entidade chamada Federação Brasileira de Hospitais, que com sede em Brasília, que ela congrega todas as associações do Brasil, né, irmã Neuza? E aqui a gente faz essa fala conjunta também, deputado Sareta, para poder fazer uma explanação mais interessante possível. A irmã poderia falar da FEOSC? Então, a FEOSC, ela aqui no Estado, mas nós somos congregados à CMB, né, que é a Confederação das Misericórdias do Brasil. A CMB está tendo também uma forte atuação, né, junto também ao Ministério da Saúde, né, e, enfim, nos diversos setores aí, né, que busca na grande defesa também dos filantrópicos aí de todo o país, né? E, junto com isso, também, né, através de nossas federações, da federação e da confederação, a gente tem se envolvido muito em reuniões mensais, né, as atuações junto ao Ministério da Saúde, no Congresso Nacional, junto ao Poder Judiciário, né, esse diálogo permanente também, né, que a gente faz a nível nacional e também buscamos, né, fazer aqui junto à Assembleia Legislativa do Estado e também junto, né, à Secretaria de Estado da Saúde. Então, a gente está aí sempre nessa representatividade, né, trazendo ou levando também a nível nacional os anseios de nossas entidades e buscando, né, construir juntos algo que nos ajude e nos fortaleça para podermos estar atendendo melhor, né, a população tão necessitada aí de atendimento, de qualidade, de melhorias aí no atendimento da saúde. Isso. Podemos continuar com o mais próximo slide, por gentileza? Eu acho que poderíamos solicitar que nós tivéssemos também a fala do Marim, como diretor executivo das entidades, e depois, oportunamente, também o Dr. Paulo fala na sequência essas falas. Eu solicitaria essa gentileza, deputado. Bom dia a todos, né? Ao deputado Sareta, presidente da comissão, deputado Lucas Neves, ao deputado Caro Preso, ao deputado Zé Milton, aos nossos presidentes, né?
As duas entidades, a ESC e a FEOSC, além de todas essas atividades que são realizadas para com os associados do Estado de Santa Catarina, também participa, né, de várias comissões, sejam elas até da Secretaria de Estado de Saúde, a comissão da portaria 277, que depois, oportunamente, a gente pode até estar comentando, que é uma comissão da própria secretaria, onde tem a participação do Conselho Municipal de Saúde, do COSEMS, dos secretários de saúde, também dos técnicos da Secretaria de Estado e também das entidades representativas aí dos hospitais. Uma discussão bastante ampla que logo na sequência, com certeza, nós apresentaremos aí junto com o Dr. Paulo algumas questões que estão sendo discutidas também nessa portaria. Além disso, as nossas entidades trabalham efetivamente numa orientação, comunicação com todos os associados, em todas aquelas informações, como a irmã e o Maurício, nossos presidentes, falaram, das entidades maiores da CMB, da FBH, onde participam ativamente em Brasília e de todos os estados federativos da nação. E também as entidades, elas proporcionam aos seus associados uma série de temáticas e discussões, enfim, com um apoio tanto jurídico, que temos aqui o nosso assessor jurídico, o Dr. Paulo, em todas as questões complexas da área da saúde, bem como também todo um apoio administrativo, educacional e tecnológico. Importante fazer uma parte aqui, que nós estamos com um projeto muito importante nessa questão de capacitação, onde estaremos realizando no estado todo de Santa Catarina, nas 5 regiões que fazem parte das duas entidades, capacitações em 5 módulos na área da saúde, para todas as entidades, funcionários, enfim, de forma inclusive gratuita a essas instituições, proporcionando cada vez mais para que as nossas entidades tenham uma condição de melhoria contínua, de qualidade, enfim, ao atendimento e ao fim, que é o objetivo principal, de atender muito bem, com resolutividade, o nosso paciente que busca lá as suas demandas, as suas necessidades em nossos hospitais. E além disso, é importante também destacar a essa comissão que, principalmente a FEOSC, junto com a ESC, enfim, mas um programa da FEOSC especificamente, que temos uma plataforma de compras, né, que é proporcionada a todos os nossos associados, chamada GC Cotações, onde eles podem estar buscando uma condição melhor nas suas tratativas de compras de materiais, enfim. Então, nós temos esse suporte também a todas as entidades que são associadas aí da ESC e da FEOSC. Importante também destacar que, além desses projetos, tantos outros estão sendo trabalhados juntos com as instituições. E isso, a ESC e a FEOSC, ela contribui cada vez mais para que a gente possa aprimorar esse atendimento aí à população catarinense que procura. Pediria só para passar o próximo slide ali. Acho. Esse é um quadro, assim, além de algumas informações, nós não queremos aqui, nessa comissão, estar trazendo números e números e números, enfim, mas é um quadro bastante interessante e representativo para que a comissão tenha, pelo menos, uma ideia das nossas entidades. Então, hoje, nós temos 231 hospitais no estado de Santa Catarina, tá? Sendo que 145 hospitais são filantrópicos. Então, isso representa em torno de 63% do total de hospitais do estado de Santa Catarina. Hoje, o número de associados da ESC e da associação é 119 e o número de associados da FEOSC é 84. Ali não tem um percentual, mas já dá para nós vislumbrarmos aí em torno de mais de 50% dos associados hoje, do total de hospitais, sejam filantrópicos ou não, no estado de Santa Catarina, são associados de uma ou de outra entidade.
Hoje, o número total de leitos do estado de Santa Catarina é de 17.275. Desses 17.000, são 10.764 leitos que são dos filantrópicos, né? Isso representa em torno de 62% dos leitos totais disponíveis no estado de Santa Catarina que estão, de certa forma, com os hospitais filantrópicos. E desse total de leitos, de 10.764 dos filantrópicos, 8.261, eles são leitos SUS, o que representa no estado todo em torno de 77% dos leitos SUS dos filantrópicos, né? Um percentual bastante significativo. Claro que teríamos outros tantos números até para apresentar aqui às comissão, mas não é esse o objetivo, mas pelo menos para termos uma noção do que é a representatividade das duas instituições, a ESC e FEOSC. Se o deputado Sareta, presidente da comissão, nos permite, eu passaria agora para que o doutor Paulo continuasse, bem rápido também, aí continuasse a apresentação com mais algumas informações sobre as entidades e o que está sendo desenvolvido. Obrigado. Pois não, pode ficar à vontade, doutor. E essa gentileza do próximo painel. Bom, ao longo dos últimos 7, 8 anos, as entidades vêm buscando um diálogo bastante próximo com a Assembleia Legislativa e com o governo do Estado. É fato que tem havido uma conquista conjunta, pelo menos em incremento orçamentário, e, a partir disso, um diálogo em várias demandas que foram se apresentando ao longo dessa caminhada. A pandemia trouxe uma dificuldade adicional para todos nós, agentes que participam desse processo, e o setor ele vem buscando se organizar cada vez mais. Esse conjunto de serviços que é apresentado pelas duas entidades, ele tem sido perseguido arduamente cada dia. E muito num entendimento que há necessidade de se fazer a lição de casa, para que a gente consiga espraiar as possibilidades para todo o setor. Eu acho que talvez um dos grandes desafios que o setor tenha é a característica brasileira de que a capilaridade dos municípios ela é muito pequena, então os vazios assistenciais ocorrem, especialmente quando eles se afastam do litoral. E Santa Catarina não tem uma realidade diferente. O dado que eu tenho é de 2013, mas 75% dos municípios catarinenses tinham, à época, 15 mil habitantes. Então, as estruturas acabam tendo essas dificuldades de levar os grandes recursos que estão ou em capital ou em municípios maiores, com maior densidade populacional, a esses rincões que se espraiam pelo estado de Santa Catarina. E aí vem esse xadrez de construção dessa caminhada. O setor, então, ao longo do tempo, tem buscado, primeiro, sensibilizar ao poder público da necessidade de se perseguir a sustentabilidade econômico-financeira, o equilíbrio econômico-financeiro na relação de uma prestação de serviço. É verdadeiro que o orçamento foi incrementado, há discussões internas, sim, de se esse recurso está se fazendo chegar onde ele deveria. Essa é uma indagação que o setor está perseguindo. Uma outra questão que vem sendo discutida no plano interno é se haveria ou não uma isonomia de tratamento para a rede assistencial. Será que estamos tratando igualitariamente a todos ou não? Estamos tendo diferenciações? Porque sim, porque não? É razoável? Existe uma justificativa ou uma motivação justa? Estamos abertos. Não estamos nem julgando ninguém. Estamos querendo compreender a problemática. E esse debate vem ganhando fôlego. Uma outra questão que a gente clama é a questão da transparência das relações. Por incrível que se pareça, por exemplo, quando nós temos estruturas contratuais que são próprias e específicas da gestão plena estadual, temos um nível de transparência. Quando essa gestão plena é municipal, não há transparência nenhuma. Então, enquanto catarinense, a gente não consegue entender a malha. E aí eu estou falando, hoje, eu, o Marim, e mais
o Fábio e o Marcelo, que representam as entidades do grupo de trabalho da 277, uma transparência que na mesa não está posta. Mesmo a SES tem dificuldade de enxergar. Então, o debate ele é necessário para que a gente consiga, primeiro, entender do que estamos falando, para depois começar a pensar nos problemas e soluções possíveis nessa caminhada. Se persegue, sim, a melhoria na qualidade da prestação de serviço. O presidente Maurício ele faz uma fala que eu acho que revela muito do que o setor pensa. Todo profissional que está nesse setor, ele acorda de manhã no sentido de cumprir a sua missão. Ele vai às 8 horas para o trabalho para chegar ao final do dia numa progressão de benefício coletivo. Então, é um desafio que temos e isso está impregnado do setor com muita tranquilidade. Desculpa eu lhe interromper, mas vocês estão sendo tão democráticos na passagem aí que eu me senti partícipe do debate. Nesse grupo, antes quero registrar a presença do deputado Mário Mota e, por gentileza, está à disposição. Opa. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia. Nesse grupo de trabalho, o senhor se referiu e falou das dificuldades aí onde tem gestão plena. Os municípios de gestão plena estão representados nesse grupo? A política hospitalar catarinense, que lançada em 2019, teve uma revisão crítico-construtiva por parte do nosso setor, isso ali nos idos de 2021, que é a política em vigor, ela passa a partir do novo governo, de maio para cá, de abril para cá, numa discussão nesse grupo da portaria 277. Ali estão representantes da SES, do COSEMS, que representa os secretários municipais, e das entidades prestadoras de serviço. Então, a ideia é que se enxergue sobre as 3 pontas das relações, né, Estado, municípios e prestadores, as melhorias dos processos que envolvem os contratos para a prestação de serviços de saúde. Correto? Ok. E aí, ao fim e ao cabo, o que se pretende é uma maior segurança ao paciente. Por gentileza. Então, todo esse enredo vem trazendo algumas discussões. Dentro desse grupo, o que o setor especificamente está discutindo é o seguinte. Primeiro, a questão de penalidade imposta naquela meta de cirurgias eletivas. Aquilo, infelizmente, ao desfecho da última PHC, houve uma imposição, mas, ao mesmo tempo, houve uma promessa de continuidade do diálogo. Isso em outubro de 2021, o diálogo não aconteceu e ficou esse limbo e que agora nós temos um problema a ser resolvido. Então, assim, cirurgias eletivas, e isso foi reclamado pelo setor, 10 dias da aprovação da deliberação CIB, o setor já estava apontando as falhas do porquê entendia que não ia funcionar da maneira como havia sido colocado. Há gargalos no pré-operatório, no pós-operatório, questões relativas a pagamento de leito de UTI, há algumas complexidades internas. No que tange ao OPME, o acesso, os protocolos, o fluxo, a regulação desse material, isso é uma dor de cabeça no setor, é uma dor muito forte, que precisa ser compreendida, debatida e encaminhada. Eu diria o seguinte, não é justo que o sujeito que nasce em Florianópolis e tem o acesso à rede de Florianópolis, ele tenha um tratamento diverso de qualquer rincão do interior do estado de Santa Catarina. Essa discussão precisa ser amadurecida. Isso passa por acesso ao OPME, acesso a exames, pré, pós, e aí a gente entender, ou sugerir, ou participar desse debate, porque a experiência está na nossa casa, né, de entender onde é que a gente pode aperfeiçoar esse sistema. A questão da contratualização é uma árvore bastante complexa. Nós temos, só no plano estadual, um nível de contrato, que não é uniforme, mas também nos municípios, outro nível ou outra árvore de contratos. É uma proposta ousada a gente construir um padrão.
talvez a gente não encontre isso tão cedo, mas eu acho que a gente vai ter que começar a debater se não é uma diretriz mais lógica, né? É um raciocínio que precisa ser debatido e construído. Questão de metas, né? A gente avaliar se elas estão ou não superestimadas. Quando a gente trata a insegurança das entidades, é porque as rotas elas precisam ter tranquilidade na diretriz que se estabeleça, sob pena de daqui a pouco a gente ter hora vai para um lado, hora vai para o outro. Então, essa construção a gente também começando a pensar em política de Estado, manutenção de políticas para que a gente tenha segurança na caminhada. Houve aí, por parte da última política, e já vou terminando, presidente, a implementação de uma diretriz de matriz de desempenho, é um modelo que se copiou do mercado financeiro. O setor não tem medo disso, só, claro, aí teria que rediscutir alguns critérios que foram alocados lá. Isso estava, em princípio, aberto à negociação, mas, enfim, nesse momento, por gentileza, a próxima lâmina, acho que é isso. Nesse momento, então, assim, nós estamos apresentando algumas sugestões, né, que seria a construção de um modelo de contrato único padrão, a discussão do tratamento igualitário na matriz de desempenho. É bem verdade que a gente tem que aguardar o posicionamento da SES se mantém essa matriz ou não. Esse é um debate que ainda não ocorreu. Entender valores contratuais, inclusive de OS. Isso há uma diferenciação assim, substancial nessa reflexão, e a gente precisa amadurecer essa reflexão. E, por gentileza, mais uma lâmina. E aí as nossas perseguições enquanto entidade, né? Consolidar em lei a PHC como política de Estado, discutir os critérios para a distribuição de recursos, avaliar os custos inerentes à prestação de serviços hospitalares. Isso aqui, aliás, e a gente fala com muito orgulho, foi no primeiro semestre, pegamos os 10 maiores hospitais, representam 40% da produção SUS do Estado, criamos uma metodologia aqui em Santa Catarina, apresentamos a SES, a sua equipe técnica, está validada pela SES. Então, assim, esse modelo, a tendência agora é levar para toda a rede hospitalar. Nós já estamos disponibilizando esses estudos para todos os portos hospitalares, e aí nós vamos ter uma fotografia real do Estado. É um trabalho bastante complexo, né? Avaliar a demanda e a entrega necessária, né? E avaliar os valores orçados executados. Essas são as nossas perseguições. Presidente, agradecemos imensamente a oportunidade de estar debatendo, porque entendemos que a gente pode, sim, contribuir profundamente com essas reflexões aqui com a Casa. Muito obrigado. Nós que agradecemos e passo imediatamente a palavra ao nosso vice-presidente da comissão, deputado Vicente Caro Preso. Eu queria saudar a todas as lideranças do movimento dos hospitais, os meus amigos deputados, deputado Mota, está por aí? Não, saiu. Assim, eu nasci no Hospital Santa Isabel, na Divina Providência, dia 1º de setembro de 56, pela irmã Frida, era a parteira do dia lá. A minha vida sempre foi dentro dos hospitais filantrópicos, ligados ao movimento religioso, principalmente na Divina Providência, no Hospital São José de Jaraguá, e também no Hospital Jaraguá, lá que pertence à comunidade evangélica luterana de Jaraguá do Sul. Bom, eu fui diretor do hospital durante 4 anos, lá do Hospital de Jaraguá. E assumi alguns cargos de direção, não da direção clínica nem técnica do São José, mas tive uma participação muito grande como plantonista, enfim, minha vida foi toda lá. E a gente, durante esse tempo todo, algumas coisas, como o Maurício falou, algumas coisas mudaram, a medicina evoluiu, os processos são completamente diferentes do que era antes,
uma visão heróica que tinha a medicina, né? Onde chegava um colega médico, ele fazia a anestesia, tocava uma agulha no lombo, fazia a cirurgia de hérnia, fazia o pós-operatório, tudo um cara só. E sem risco de chegar um advogado lá e pegar o cara. Né? Pelo contrário, era um super médico na época, Zé Milton, né? Que tinha uma versatilidade inacreditável. Né? Fazia tudo. As irmãs ou enfermeiras, às vezes enfermeira e irmã, ou só irmã, acabavam aprendendo aquilo e fazendo, se dedicando. Né? Pois bem, esses anos acabaram. Os processos de administração hospitalares são totalmente diferentes. E hoje, a gente sabe da força das Santas Casas, dos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina. Se não fosse ele, presidente, nós todos sabemos, nós estaríamos numa situação gravíssima. Né? A demonstração cabal foi passar Lucas, pela Covid, pela pandemia, e ver que foi o melhor estado, mais bem distribuído, mais bem orientado, em todo o Brasil, com menor índice de letalidade. Isso não foi o governo que fez, não foram os hospitais que fez, não foi a classe médica, não foram as enfermeiras, foi o conjunto da saúde de Santa Catarina, preparado e organizado, que enfrentou essa dificuldade. Por que eu estou falando isso? Porque eu, como secretário de saúde em 2017, eu vi desabar tudo. Em 2018, numa conversa assim, de corredor, eu perguntei o que aconteceu em 2017. Me sente o seguinte, o governador, ele sabia que ou ele pagava a saúde, ou ele pagava o salário em dia. Ele optou por pagar o salário em dia. Então, assim, é uma situação, é uma afirmação difícil que eu estou fazendo aqui, mas foi o que aconteceu. Então, as pessoas e os governos têm que ter as suas prioridades. Baseado naquele sofrimento, Maurício, aqui na Assembleia nós começamos a se virar. Nós éramos em 4 médicos, mais o deputado Milton Schaeffer, e esse foi o estopim da mudança constitucional para a gente botar 15% na coisa. Que depois o governo foi lá com o Madinho e quebrou os 15% da saúde, porque a gente queria saber da onde que o governo tinha que pagar tudo isso que ele consome. Né? E depois veio o que a gente conseguiu em 2019, a política hospitalar, que foi a grande revolução, né? Que nasceu a 4 mãos, a sociedade, o governo, a Assembleia Legislativa, né? O deputado Zé Milton também, um protagonismo muito grande nisso, e tenho certeza que nós temos que ficar vigilantes porque a saúde evolui rapidamente, os processos, né? E os hospitais têm que, não pode ficar choramingando toda hora. Eles têm que se especializar, eles têm que fazer, é lógico, pressão, mas eles têm que apresentar resultados de uma gestão cada vez mais profissional para evitar desperdício, para evitar e para fazer com que os meios que existem, patrocinados pelo Estado, pelos planos de saúde, possam ser suficientes para manter essas estruturas importantíssimas. Eu tenho uma ressalva a fazer. Existem cidades e cidades, comunidades e comunidades. Existem hospitais filantrópicos, senhor presidente, que têm um corpo voluntário por trás. Esses hospitais funcionam muito bem. E existem hospitais filantrópicos que não têm ninguém para ajudar. Ficam esperando apenas e tão somente os repasses pelos serviços prestados, sem nenhum tipo de nem ombro para chorar. A esses hospitais e a esse pessoal que presta esse tipo de serviço, aqui eu quero mais uma vez render a minha homenagem e agradecimento.
e dizer assim, nós estamos aqui na Assembleia para ajudar, mas os hospitais têm que dar sua contrapartida. Todo o esforço que está sendo feito aqui na Assembleia é de proteger essas estruturas que são ímpares, importantíssimas no dia a dia. Mas a gente espera também a contrapartida. Contrapartida é atender bem, com humanismo, com eficiência, com rapidez, quando possível, né, acompanhando o desenvolvimento tecnológico. Tudo isso a gente espera. E aqui será sempre a caixa de ressonância disso, da saúde, e tenho certeza de que nós estamos atentos, Maurício, né, às dificuldades que estão sendo criadas e que vão surgindo com o andar da carruagem, né, que a gente sabe, um determinado procedimento é assim, mas podia ser de outro jeito. Se for assim, tem um custo, se não for assim, tem outro custo. E a gente espera que a gente possa, em consonância com a Secretaria de Estado da Saúde, né, e também com outras estruturas, a gente possa vencer o dia a dia. Eu não vou dizer nem como vai ser daqui a um ano, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né, o que vão inventar e o que vai ser necessário para manter essa complexa estrutura de altíssima responsabilidade que presta o serviço de saúde. Então, eu queria dar os meus parabéns a todos vocês aí pelo altíssimo desempenho. A sociedade tem ficado extremamente agradecida pelos exemplos e pelo profissionalismo, né, de todas essas instituições. E estamos aqui, à disposição de vocês para a gente poder continuar esse debate. Obrigado. Obrigado, deputado Vicente. O Marinho, o deputado Vicente deu o seu extenso currículo, inclusive junto aos hospitais, né? O meu currículo junto ao hospital é curto, mas me orgulho lá da passagem que tive pelo Hospital Santa Terezinha. Continua em aberto a palavra, deputado José Milton Schaeffer. Deputado Neudi, quero ser bastante breve, mas cumprimentar aqui, né, a irmã Neuza, o Maurício, que aqui representam as instituições, da mesma forma o Alciomar e o Dr. Paulo Henrique, que tem feito um trabalho, as duas entidades, muito forte no sentido de debater prioridades, entender o sistema todo, que é muito complexo, né? E tanto a ESC como a FEOSC são instituições que que são a voz desses 145 hospitais. Muitos deles as pessoas não conseguem nem sair das suas casas, lá de Água Doce, para vir aqui, não conseguem entender tudo isso. Se não fosse a ESC, a FEOSC, nós não teríamos mais 145, talvez tivéssemos 50, e talvez o cidadão catarinense tivesse que estar pegando ônibus, às vezes, para um tratamento até simples no interior do estado. Então, vocês têm o nosso respeito, a nossa consideração pelo relevante serviço que prestam. O sistema SUS é um sistema complexo, com 3 níveis de gerência municipal, estadual e federal. Ao mesmo tempo, também é uma riqueza desse país. A gente tem, o SUS é uma preciosidade, né, na área social do Brasil, que orgulha a gente. Por outro lado, o que nos chama a atenção é principalmente o Ministério da Saúde, que é o grande gestor macro de todo esse guarda-chuva, não ter, ao longo desses anos, com toda a tecnologia, com todo o conhecimento, né, se aproximado desse sistema, entendido esse sistema e valorizado. Porque o sistema de remuneração de serviços pago aos prestadores, principalmente do sistema filantrópico, ele é muito desumano. Hoje aqui, o cidadão catarinense, aqui a Assembleia Legislativa tem que entender que tem hospital de grande porte nosso, fechando suas contas com 3, 4 milhões no vermelho todo mês. E não fecha a emergência, está lá 3 horas da madrugada, chovendo, atendendo as pessoas. Bom, se isso não tem valor, então o que é que tem valor? Será que nós não conseguimos, né, com todo esse conhecimento, encontrar um caminho de remuneração justa para que os gestores possam iniciar o mês sabendo como é que vão terminar? Uma outra questão também do governo do Estado. Muitas vezes uma entidade dessa
passa o prazo do contrato, os contratos geralmente não são discutidos, não tem um caminho. Essa proposta de se encontrar um contrato uniforme, justo, com critérios, é o que as instituições estão buscando. E nem sempre encontram ouvido na Secretaria da Saúde. A gente sabe, eu falo sempre, a Secretaria da Saúde é a secretaria mais difícil de ser administrada dentro do governo. Ela é muito complexa e muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, com todo o conhecimento e tecnologia, já deu tempo de prever que determinado contrato vai encerrar daqui a 90 dias e que a gente pode fazer ele antes. Assim também as gestões plenas, a gente veja muito descaso, muita negociação, às vezes municípios negociando detalhezinhos quando a magnitude do atendimento daquela unidade é crucial para a população. Então, tem muita preocupação nessa área, é uma grande ameaça a falta de critérios e de uma remuneração justa para o sistema que precisa ser encontrado. Aqui uma outra luta, a política hospitalar catarinense, ela foi criada como um complemento, como um auxílio para esse sistema tão defasado. A política hospitalar é um braço do governo do Estado de política pública na saúde para ajudar os hospitais filantrópicos. Por que isso, deputado Lucas? Porque hoje um paciente atendido nessa rede, ele custa metade de um paciente atendido numa OS. E ele custa 70% menos do que um paciente atendido num hospital público. Nós precisamos de todos eles. Mas tem que ser justo. Está sendo injusto isso. A política hospitalar veio para poder permanecer uma UTI aberta. Senão não tem como permanecer com aquilo que se recebe do SUS hoje. Lá em Lages, ou em Campo, ou em Xanxerê, ou onde seja. Né? Então ela veio para isso. No meio do caminho, em plena pandemia, foi colocado ali critérios também de prestação de serviço de cirurgias a preços impagáveis. Se os hospitais tivessem cumprido aquilo à risca, hoje nós estaríamos com 30, 40 hospitais já fechados. Impuseram lá que tem que fazer X isso, X aquilo, sem dizer de onde que vem. Da mesma forma também, a justa lei, mas a injusta forma de feita do piso da enfermagem, que veio onerar, e até hoje ainda o governo federal ainda não deu o caminho para isso. Um dia é curso para lá, um dia é curso para cá, mas está aí as entidades hospitalares recebendo uma tabela defasada de 20 anos, tendo que atualizar, e o governo federal criando novos custos através da legislação, sem mostrar um caminho. Então a política hospitalar, deputado Neudi, nós temos que lutar para que ela seja uma complementação ou um apoio para o sistema hospitalar filantrópico, para que eles possam continuar operando, até que nós tenhamos uma remuneração justa pelos serviços prestados através do Ministério da Saúde. Ela não é para obrigar o hospital a fazer... O hospital vai continuar fazendo cirurgia, mas não é para obrigar metas de cirurgias em preços defasados, porque senão ela perde o sentido dela. Então nós temos que lutar, agora está no momento, já está tarde, né? Hoje nós já estamos em outubro, mês 10, perdemos 10 meses, né? O governo tem 48 meses, 10 nós perdemos e nós ainda não encontramos, o governo ainda não mostrou o entendimento dele da política hospitalar catarinense, como é que ele vê, aonde que ele quer chegar, e também não permitiu que o sistema mostrasse o que o sistema quer e por que o sistema precisa dessa política para a gente poder permanecer com um sistema que é rico. O sistema filantrópico de Santa Catarina é o maior patrimônio dos catarinenses, fruto da filantropia, não só de entidades religiosas que fizeram a história desse sistema, mas hoje comunitários também, que precisam ter um olhar diferenciado. E esse olhar diferenciado de política pública é a política hospitalar vindo para apoiar, para que essas entidades possam continuar com as portas abertas. Não existe outro caminho para isso. Então, acredito que essa reunião foi muito esclarecedora, mostrou o tamanho do sistema filantrópico, mostrou também as necessidades, mas mostrou aqui, doutor Paulo Henrique, também, e essa é a diferença, né? O sistema filantrópico está preocupado em criar condições para melhorar o atendimento, consolidar políticas públicas de atendimento do cidadão. Foi isso que você finalizou a tua fala aqui. E é isso que vocês têm o nosso reconhecimento e nosso respeito. Os hospitais não estão ali para ter lucro, eles estão ali como instrumento de atender o cidadão, essa é a grande finalidade. E o governo do Estado e o governo federal têm que entender isso. E a PHC é a forma como
o Estado de Santa Catarina, e aí não é governo A ou B, como política de Estado, de reconhecer a importância do sistema filantrópico. A política hospitalar catarinense é essa ferramenta, e nós aqui da Assembleia Legislativa, né, todos, e principalmente da Comissão de Saúde e também da Frente Parlamentar, nós temos que fazer com que o governo entenda e ajudar a transformar essa política numa política permanente de apoio ao sistema filantrópico de Santa Catarina. A remuneração de serviços a gente vai construindo aos poucos, entre Estado e governo federal. Mas a PHC ela tem que continuar, senão na próxima apresentação a gente vai ter menos hospitais filantrópicos abertos aqui em Santa Catarina e menos catarinenses sendo atendidos. Obrigado por vocês terem vindo de longe aqui para poder trazer essas contribuições aqui para a Assembleia Legislativa, e pode ter certeza que são muito importantes também para o trabalho de todos nós deputados aqui na defesa do sistema. Obrigado. Obrigado, deputado Zé Milton. Queria tecer alguns comentários também sobre essa questão. Nós temos uma preocupação aqui sob o ponto de vista dos hospitais, que hoje é o debate, né? E também a preocupação sob o ponto de vista dos pacientes que estão lá aguardando, né? Por isso que precisa ter esses ajustes para a gente ter aqueles objetivos, por exemplo, na questão das cirurgias eletivas, que eu tenho observado, e já falamos isso aqui numa reunião com o pessoal da Secretaria de Estado da Saúde, também determinados gargalos regionais. Em algumas regiões está andando, está fluindo, outros não tem. Já vi que em alguns locais é a questão também onde tem gestão plena, né? Então parece que ali está um pouco mais devagar a questão da contratualização e tal. Mas é importante a gente resolver isso, porque aquela meta, por exemplo, de zerar a fila está longe de ser atingida, né? Porque há um dado que tem sido usado. É importante se pega lá um número de 105 mil pacientes. Olha, já fizemos 30, agora já fizemos 40, fizemos 60. O último dado estava em 80. Então, no primeiro cálculo, a gente diz assim, bom, era 105 menos 80, falta 25. Mas e todos os que entraram depois? A fila continua lá, grande. Ela tem que ser... Não dá só para pegar aquele número que tinha lá. Então, esse é um gargalo importante. A questão... Eu queria fazer uma referência também à questão do piso de enfermagem, né? Houve toda a discussão, mas só lembrando que os recursos do governo federal já repassou, viu, deputado Zé Milton? Então, tem que ver se o Estado, em alguns casos, alega alguns problemas de ajuste, de repassar e tal, mas... na maioria dos casos já foi repassado também aos hospitais aquele valor acertado, né? Então, eu queria também dizer que a gente vai estar acompanhando e está à disposição, todos nós, membros da comissão, para vermos aí os desdobramentos e principalmente os ajustes aí que é preciso ser feito, né, na PHC e nessas questões que os preocupam também. Estaremos juntos nisso. Eu quero, antes de encerrar, passar a palavra para a irmã Neuza e fazer as suas considerações finais. Então, acho que a gente só quer agradecer, em primeiro lugar, esse espaço importante, né, de debate e de compreensão e de disponibilidade aí, né, da Comissão de Saúde, juntamente com a LESC, para nos ajudar, né, e realmente, assim, a gente não está aqui para buscar lucro, né, para as nossas entidades, sim o equilíbrio econômico-financeiro, né, e sempre, né, como foi muito bem ressaltado, né, o nosso objetivo é o melhor atendimento a toda a população, né, que batem as nossas portas, e a gente quer buscar resolutividade, né, e poder estar atendendo bem e, claro, diminuindo as filas, né, claro que jamais vai ser zerada, mas pelo menos assim, quem está na fila há mais tempo, que a gente possa estar conseguindo, né, atender a todos e ir resolvendo, né, de maneira mais ágil. E por isso a gente precisa realmente, né, desse apoio, do financiamento, né, de podermos estar buscando assim melhorar cada vez mais nossas estruturas. A saúde tem um custo muito caro, né, e por isso a gente precisa essa união de esforços para podermos estar aí, né, para poder atender. Então, agradecemos essa compreensão, também a colocação aí dos deputados, né, dentro dessa visão que a gente tem também, né, e que a gente possa estar construindo juntos, né, e creio que esse é um dos primeiros momentos que a gente está junto, mas que possamos
ter continuidade, né, nessa construção em conjunto aí para a melhoria de todos. Tá? Meu muito obrigada. Obrigado, irmã Neuza. Sempre muito importante a sua participação, né, e representando também a FEUESC. Então, agradecemos também a todos os membros da FEUESC. Para fazer em nome da ESC também as suas considerações finais, o Maurício José Souto Maior. Presidente, como palavras aqui finais, só ressaltamos aqui, como o Dr. Paulo Góes colocou, existe um grupo de trabalho, existe um trabalho técnico feito com a área hospitalar em determinado grupo de hospitais que está se expandindo, já é reconhecido e que mostra realmente a defasagem. Então, para cada real que se recebe do sistema como um todo, incluindo emendas e todos os fatores extra-tabela, a conta não fecha. O custo é maior para cada real que se recebe, você gasta mais de R$1 para produzir o serviço. Então, se nós equilibrarmos essa conta, essa equação, naturalmente os hospitais vão ofertar mais serviços. Por quê? Se eu tenho o hospital presta serviços, ele vende os seus serviços para um tomador de serviços que é o Sistema Único de Saúde, com prejuízo, as dificuldades de manter a longo prazo são recorrentes. Então, tenho certeza, e a gente fica muito grato de poder chegar nesse nível de debate com essa maturidade, para que nós busquemos o ponto de equilíbrio, a sustentabilidade do sistema e, naturalmente, as filas, as demandas serão acrescidas, isso com naturalidade dentro do sistema. Os hospitais existem para servir a comunidade. Todos os hospitais filantrópicos nasceram dentro da história de cada comunidade, de cada região, e tem esse mote. Então a gente precisa reforçar isso, e a gente fica muito agradecido pelo nível da conversa, pela receptividade, e na certeza de que teremos outras oportunidades de estar aqui e ajudar a estruturar e ajudar a saúde dos nossos catarinenses. Muito obrigado pela oportunidade. Nós em nome que da associação. agradecemos, Dr. Maurício José Souto Maior, agradecemos também ao Dr. Paulo Henrique Góes, também ao Silmar Marim, deputado Vicente Caro Preso, para a sua consideração de encerramento. A pressa é sua da próxima reunião sim, e do Mercosul também. Não sei se vocês ouviram todos, ou quem está nos acompanhando, o que o Maurício falou em código, né? Mas ele tem que ser claro, né? O que ele falou é o seguinte: vários hospitais filantrópicos têm condição de aumentar o serviço. Eles podem aumentar? Não, quanto mais 50 leitos do Hospital São José em Jaraguá. Eles não conseguem hoje manter, se for pela política hospitalar hoje apresentada e pela remuneração da tabela do SUS. Se for possível aumentar isso, vários hospitais de Santa Catarina vão conseguir aumentar os leitos hospitalares e o número de cirurgias para frente. Entende? Então, está sendo... o que acontece? Se eles continuarem assim, eles vão aumentar demais o seu prejuízo com o atual sistema de remuneração. É isso que ele falou. Ok, obrigado. Esse é um entendimento que nós também temos. A questão passa tudo por acertar a questão de curso, né, realmente, para a gente poder ter os serviços prestados, né? Aquela reunião, Marinho, faz tempo já lá, foi em Três Itilhas, nós discutimos, né, se falava muito lá. O custo, né? Você não pode oferecer para uma cirurgia que tem um custo de 3 mil, 5 mil, dizer que vai pagar R$700, né? E tu vai conseguir uma por mês, né? Quando dava para fazer uma por dia ou 2 por dia, né? Se tivesse um valor. Muito obrigado. Vamos voltar muitas vezes a esse debate. Está encerrada a presente reunião.